incontrolável de beber, pela falta de controle ao tentar parar o consumo. Uma tolerância alta ao álcool, ou seja, doses cada vez maiores para poder sentir os efeitos da bebida. E dependência física, que se manifesta com sintomas físicos e psíquicos nas situações de abstinência alcoólica. Mas isso não parece da noite para o dia. Recentemente, a taxa da população adulta que abusa do álcool no Brasil atingiu a triste marca de 4%, ou seja, são 6 milhões de pessoas. Mais saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. Muito bem, para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui ela, a Letícia, psicóloga. Letícia, obrigada por estar aqui, é um prazer recebê-la, viu? Obrigada. Para falar de um assunto muito sério, né? Sim. Alcoolismo não é brincadeira. Não. E não é tão simples quanto parece. Não. As pessoas sempre acham que para ser um alcoólatra vai dizer do quanto você bebe na semana, a sua quantidade não tem nada a ver com isso. Na verdade, é o nível que impacta negativamente a vida daquela pessoa. Então, muitas pessoas não vão precisar beber em grandes doses, em grandes quantidades, ou muitas vezes ao dia, mas é como impacta a vida dela negativamente. Bom, gente, para se juntar a Letícia Viana, a gente vai receber aqui a Josiane Santos. Tudo bem, Josiane? É um prazer recebê-la. Obrigada por estar aqui também. A Josiane, na verdade, tem esse trabalho bem direto com a questão do alcoolismo, né? Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Imagina, que agradeço a oportunidade. É um grande desafio, como a gente falou, esse número no Brasil tem aumentado e cada vez mais entre pessoas mais jovens. Você tem visto isso, presenciado isso? Você que lida com esse tipo de situação? Sim, acho que não é difícil, né? A gente encontrar essa evidência, infelizmente, cada vez mais entre os mais jovens também. Letícia, por que as pessoas bebem? Tem tantas questões, né? Primeiro que a gente tem o social, vamos dizer que é o mais gostoso para socializar com as pessoas, né? Para ficar ali com os amigos, com a família. Mas existem vários motivos, como por exemplo, para aliviar o estresse, para esquecer o problema, para não lidar com uma dor. Você falou que existem graus, por exemplo, assim, não é nem a quantidade, seria mais a periodicidade? É porque cada ser humano tem um organismo, cada organismo vai ditar. Uns têm uma tolerância muito maior ao álcool, outras têm menos. Eu, por exemplo, quando eu tô com os meus amigos socialmente, eu brinco que ali 2 pra mim tá ótimo. É o suficiente. É o suficiente, porque aí depois eu não dou conta mais, mas eu tenho amigos que eu falo, olha, se eu bebesse como vocês, eu não estaria aqui. Então isso vai depender do seu corpo, quanto o seu corpo também vai pedindo ao longo do abuso, né? Josiane, quando que a gente pode considerar uma situação preocupante? É um alerta, tá bebendo demais. A partir de que momento, qual que é a periodicidade ou a quantidade? Como que a gente pode quantificar isso? Eu acho que como a Letícia colocou, né, a gente não teria essa métrica pré-estabelecida. Mas talvez um dado bastante importante seria quando isso está associado mais a um impulso, quando, por exemplo, essa pessoa não pode não beber. Eu acho que esse é um sinal bastante importante. Eu preciso beber, né? Eu não quero beber, mas eu preciso para me aliviar, para ficar calmo, para não lidar com aquele problema. E aí a pessoa começa a beber cada vez mais. Acho que esse é um indicativo bastante importante, quando eu não posso não beber. Quem bebe todos os dias, é só uma cervejinha para relaxar no final do expediente, é só uma taça de vinho. É preocupante ou não? Acho que não tem como a gente antecipar isso, é muito delicado, né? Porque senão a gente estaria colocando uma condição pré-estabelecida, quando de repente pode ser só um momento mesmo de descanso, de prazer, né? Que você tem na relação com esse objeto, bebida, né? Talvez depois de um tempo, quando a gente volta na psicanálise, a gente vai trabalhar muito assim, né? Só num depois. E a gente começa a olhar essa história e mesmo a própria pessoa, parece que é uma coisa estranha aqui, né? Porque foi semana passada, foi na outra, e eu tô sentindo que parece que eu não estou, por mais que eu verbalize, que é só para relaxar no final do dia, parece que tem essa condição de não poder não beber. E é só a bebida que relaxa? Não tem outra atividade que relaxa? Eu acho que isso também é um ponto muito importante de questionar. É só a bebida? Perfeito. Não tem outra coisa? Saiu no ano passado um levantamento sobre o consumo de álcool no Brasil. Vamos ver alguns dados? Olha só na tela para você acompanhar e você ter noção, dimensão disso.
Internações e óbitos atribuíveis ao álcool. Esses são dados de 2023. Internações ao álcool, né, 2010, 2021, por 100 mil habitantes. População geral, houve uma queda, houve uma redução dos homens que foram internados por causa dessa questão de álcool, mas houve um aumento por parte das mulheres. A faixa etária de 55 mais anos vem compondo maior parcela das internações atribuíveis ao álcool. E depois também, é claro, de uma pandemia, com certeza, a gente sabe que o uso de álcool, né, aumentou bastante. Agora, falando sobre os jovens, dá só uma olhadinha na tela também para você acompanhar comigo. Os jovens e o beber com moderação. A faixa etária mais jovem, de 18 a 24 anos, é a que apresenta menor porcentagem de abstêmios, 13%. Já a faixa etária de 25 a 34 anos é a que concentra a maior porcentagem de consumidores moderados e também abusivos. Mas não quer dizer que a gente vai descartar essa faixa etária de 18 a 24 anos, que também é preocupante. A gente tem uma porcentagem maior de abstêmios. Depois a gente tem mais informações ali. Confere ali comigo. A maior porcentagem, 39%, ingere álcool uma vez por semana ou a cada 15 dias e consome de 1 a 2 doses por ocasião, sendo que para as mulheres essa porcentagem sobe para 43%. É muito, gente, isso é muito. 75% dos consumidores abusivos acreditam que possuem um hábito de consumo de álcool moderado e apenas 3% reconheceram que bebem muito e precisam mudar esse padrão. Ou seja, 75% dos consumidores que têm esse hábito de consumir socialmente não têm a noção de que o consumo já está exacerbado. Não tem a consciência, falta a consciência ali, como você estava falando. Existe uma dose padrão, tá? Que a gente vai mostrar aqui para você, só para você ter mais ou menos uma noção. Uma unidade que define a quantidade de etanol puro contido nas bebidas alcoólicas. No Brasil, uma dose de bebida equivale a 14 gramas de álcool puro. Então, por exemplo, 14 gramas de álcool puro. Numa cervejinha gelada, 350 ml, você vai ter 5%. Já numa taça de vinho de 150 ml, por mais que seja até menos vinho, menos quantidade do que a cerveja, você tem uma dosagem maior do álcool, do etanol aí. Destilado. Uma dose pequenininha de 45 ml de destilado, que pode ser vodka, uísque, cachaça, gin, tequila, tem 40% de álcool. Por isso que a gente falou, né? Mas você bebe o quê? Quantas doses? Qual que é? Olha essa diferença aí. O fato é que, quando a gente fala de bebida, a gente está falando de uma droga, apesar de ser lícita. Então, ela vicia. Vicia. Esse é o grande ponto? Eu acho que o álcool, assim, a gente está falando de droga, ele é mais socialmente aceito. Né? A gente está ali para socializar o tempo todo com as pessoas. E ela tem 3 fases muito importantes, né? Eu acho que a primeira fase é quando a gente relaxa. A gente bebe, tem aquela sensação de relaxamento, aquele bem-estar gostoso. Aí depois ela vem numa outra etapa, que eu falo que é a segunda parte, que é quando a gente começa a falar demais. A euforia. Aí a gente tá eufórico, interage com todo mundo e conversa e perde o filtro, fica mais amigável. E depois a gente entra numa terceira fase, que ali é preocupante, muitas vezes as pessoas não param, que é até a fase do coma. Você começa a repetir coisa demais, começa a ficar chato, e aí vai contar dos problemas, e dependendo do nível que você entrar ali do teor alcoólico, você pode entrar em coma. Gente, isso é muito sério, tá? Eu quero convidar vocês duas para acompanhar um depoimento comigo, pode ser? Hoje a gente vai ver o depoimento do José. Ele está sóbrio, há 27 anos, e ele quer compartilhar com a gente um pouquinho dessa jornada com a ajuda do programa dos Alcoólicos Anônimos. Meu nome é José, sou doente alcoólico, pertenço a Alcoólicos Anônimos. Há mais de 20 anos me recuperando dessa doença. É uma doença incurável, por isso que em recuperação constante. Eu tenho que me continuar fazendo um trabalho comigo, para que, não que eu não volte mais a beber, mas que eu melhore como pessoa. Quando bebia, eu desenvolvi vários defeitos de caráter. E há mais de 20 anos eu tento me moldar, transformando essa minha vida
de alcoólico em uma vida de não alcoólico, mas com qualidade de vida, com amor, com paixão, com respeito à sociedade, com respeito às normas, né? Uma vida diferente de quando eu era o doente em atividade. Dirigia embriagado, botava a família em risco. Quantas vezes ultrapassagem perigosa, de frente com um caminhão, por sorte, por livramento, não é sorte não, um livramento, não houve colisão e não matei toda a minha família. E quando não acontece essa providência e a colisão acontece, a gente vê acidentes, morreu uma família inteira de colisão frontal com o caminhão. Alguém estava bêbado nisso. Porém, independente dessa questão, se o álcool está matando ou deixando de matar, eu só sei que no meu caso, o álcool estava me matando, destruindo minha família. A bem da verdade já estava toda destruída. Quando eu entrei em Alcoólicos Anônimos, eu não tinha mais família. Passei a ter família novamente após eu entender que eu era doente. Após eu estagnar o meu alcoolismo e não tomar a primeira dose. E há mais de 20 anos eu não tomo essa primeira dose. E há mais de 20 anos eu procuro melhorar o meu caráter. Hoje eu sou um homem mais confiável, amanhã eu serei mais confiável ainda, amanhã estarei melhor. Alcoólicos Anônimos me proporciona isso. Ele só tem propostas, ele não tem obrigações, ninguém entra lá, tem regras. Você faz isso ou faz aquilo. Lá são propostas. Você segue ela de acordo com o que você entende, da maneira tua. E vai recuperando uma nova vida. Ao ponto de chegar como eu, hoje, 3 filhas, casadas, formadas, e sou feliz, mesmo sendo portador de uma doença. Eu poderia ter um câncer terminal, né? Que câncer também é incurável, mas o câncer não tem o domínio, o meu alcoolismo tem. E se você tiver um problema com um alcoolismo, outro da tua família, mande para Alcoólicos Anônimos, leve a Alcoólicos Anônimos. Nós estamos de braços abertos para quem deseja parar de beber. Perfeito, o depoimento do José. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. A gente tem esse hábito, né, de quando a gente fala de alcoólicos, né, a gente não fala mais alcoólatra, né, de preservar realmente a identidade. Então, é um nome realmente fictício e a gente preservou a identidade dele. Mas falando dos Alcoólicos Anônimos, é como se fosse uma irmandade de pessoas que compartilham entre si as suas experiências, suas forças e esperanças, a fim de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo também. O único pré-requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do AA, não tem taxa, não tem mensalidade, eles são autossuficientes graças às próprias contribuições, tá? E o AA não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum movimento político, organização ou instituição. Só realmente quem quiser entrar, eu quero parar de beber, eu preciso de ajuda. Pode procurar um AA perto da sua casa, na sua cidade. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? É essa força do grupo, do dividir experiências, é como a gente fala que é uma rede de apoio. É assim que funciona um AA? Ouvindo ali o depoimento dele, né, achei muito valioso o que ele disse, que bom, nesse encontro eu e os meus colegas, nós recebemos ali algumas indicações, algumas sugestões do que fazer, mas não são regras. Ele disse isso, né? E você segue se fizer sentido ou não para você. Acho isso muito importante porque isso está me dizendo, né, de um lugar de escuta. E o quanto, né, que na contemporaneidade a gente tem se encontrado, né? Eu acho que o problema da toxicomania é só uma das manifestações, né, da nossa atualidade, do quanto a gente não está tendo lugar com a palavra. E como você colocou, né? É um espaço ali de encontro onde eles vão compartilhar, embora de uma sintomatologia em comum, mas de como é para cada um, né, vivenciar essa dificuldade, né, esse uso abusivo aí dessa substância psicoativa. Então, como psicanalista, eu vou defender, né, assim, muito fortemente o quanto a palavra possa circular. Então, me parece que esse é um espaço em que a palavra está privilegiada e a gente está vendo aí pela testemunha, né, dessa pessoa o quanto tem um efeito. Um espaço onde ela pode ser ouvida, né? Certo. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa, pode ser? Muitas vezes nós deixamos a nossa saúde de lado. A gente deixa de fazer aquela consulta